Olha só, meu amigo, vamos entender uma coisa aqui. Antes da Lei 13.964 de 2019, a chamada Lei do Pacote Anticrime, o juiz, ao receber os autos de prisão em flagrante, ele podia converter a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, sem que ninguém pedisse e estava tudo bem. A lei permitia isso. Após a edição, a publicação da Lei 13.964, o juiz não pode mais fazer isso, porque esse trecho do Código de Processo Penal ele foi suprimido. Então o juiz não tem mais a possibilidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Para fazer isso, alguém tem que pedir. O delegado tem que representar, o Ministério Público tem que emitir um parecer favorável quanto ao estado de prisão, senão o juiz não pode converter. E se o juiz, mesmo sem que ninguém peça, nem o delegado de polícia, nem qualquer um das partes interessadas, nem o Ministério Público, nem ninguém manifestado nada nesse sentido, e mesmo assim o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, sem que ninguém peça. E aí, qual que é a solução? É uma ilegalidade, não há o que questionar. Mas essa ilegalidade, ela enseja o imediato relaxamento da prisão, ou existiria aí uma forma de contornar isso e manter o estado de prisão, apesar da ilegalidade aparente que existe nesse ato processual? E então, como é que resolvemos isso? Fica comigo nesse vídeo. Vamos mergulhar de cabeça nesse assunto, vamos trazer para você a resposta de um modo descomplicado que o STJ oferece para essa situação. Meu nome é Rodolfo Moura, este é o canal De Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, antes de adentrarmos ao mérito o assunto deste nosso vídeo, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos. Nós vamos verificar aqui na parte de baixo da nossa descrição deste vídeo que a peça processual que está em análise aqui no STJ é um agravo regimental no recurso em HC. Quando é que cabe agravo regimental? Olha, é um recurso cabível para desafiar ato unipessoal, seja do relator ou do presidente do órgão fracionário. Aqui, neste caso, do relator. E quem são as partes, quem são as pessoas, as figuras, os personagens processuais que podem se manifestar em favor de uma prisão cautelar? Quem são essas pessoas? O primeiro deles, via de regra, o delegado de polícia. Aí depois, se for uma ação penal privada, o querelante, eventual assistente, o Ministério Público. A diferença entre eles é que o delegado se manifesta através de uma peça chamada representação. O delegado representa, por exemplo, por uma prisão preventiva. Os demais, que eu disse aqui, eles fazem requerimento. E por que, afinal, que o delegado não faz requerimento? Faz representação e os demais fazem requerimento. Por quê? Vamos lembrar aqui, já dissemos isso aqui em um dos nossos vídeos anteriores. O delegado de polícia, ele não é parte no processo penal. Ele não tem, ao menos em tese, não tem interesse pessoal que alguma das partes saia vencedora da causa. Os demais têm. Então, quem tem interesse no processo, ele é parte. E quem é parte faz requerimento, porque o faz em nome e interesse próprio. O delegado, vamos repetir, em tese, não tem interesse próprio. Por isso, ele não pode fazer requerimento, já que não tem interesse. Ele faz em nome da busca pela verdade real. O Estado tem interesse na persecução penal no caso da existência ou suposta existência de infração penal. E o delegado faz isso em nome do Estado, da sociedade. Ele não tem interesse pessoal que qualquer das partes saia vencedora na causa. Por isso, ele não pode fazer requerimento. Não tem interesse. Ele faz representação. Representa o interesse de uma eventual parte futura na ação penal. Entendemos aqui? Estamos juntos? Olha, vamos lembrar ainda aqui que a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu o princípio da dignidade da pessoa humana como um ponto nuclear. Os outros princípios, explícitos ou implícitos na Constituição, eles devem convergir para tornar realidade a dignidade da pessoa humana.
ele deve tornar isso palpável, e as pessoas possam perceber e se sentir tratadas com dignidade. Então, quando há uma persecução penal, existe um suspeito, existe uma infração penal, por isso vamos realizar a persecução penal em nome do Estado. Isso deve ocorrer dentro dos limites principiológicos e legais. E o próprio STJ, nesta decisão, listou ali alguns dos princípios que devem ser observados como garantia mínima para que a persecução penal ocorra de uma forma que encontre eventual suspeito, eventual decreto condenatório, seja justo e legítimo. Ele deve observar princípios estabelecidos na Constituição Federal. Repito, seja explícito ou implícito. Princípios listados aqui, alguns como princípio da legalidade, princípio da reserva legal, da segurança jurídica, do devido processo legal, são alguns dos princípios listados. Estão todos eles lá naquele grande rol do artigo 5º da Constituição Federal. Nesse caso aqui, os que citamos estão todos no artigo 5º, mas existem princípios e garantias constitucionais espalhados por toda a nossa Constituição, nós sabemos disso. Vamos em frente. E retomando aqui então o mérito do nosso julgado, o mérito a ser visto neste vídeo, como é que fica a situação? O juiz converteu a prisão em flagrante preventiva sem que houvesse qualquer manifestação de ninguém nesse sentido. Não havia pedido. Ele fez isso de ofício, por sua conta e risco. Essa ilegalidade, ela pode ser superada de alguma forma? Sim, meus amigos, sim. O STJ reconheceu a superação dessa ilegalidade. E de que forma? Olha, alguns dias após o juiz ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, o delegado de polícia que apurava o fato, ele representou pela prisão preventiva. E o juiz acolheu essa representação, já havia mesmo decretado a prisão e manteve esse estado de prisão. Essa ilegalidade aparente, essa ilegalidade inicial do ato, ela foi sustentada pela defesa em instância superior, tanto que chegou até o STJ e por isso estamos analisando esse caso aqui. O que o STJ sustenta? Que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual é um instrumento que busca uma finalidade. Então, quando essa finalidade ela é atingida, ela é alcançada, ainda que por uma conduta, um ato processual que contenha vício, esse vício ele pode ser superado. Por quê? A parte precisa comprovar que houve, que lhe foi causado efetivo prejuízo em razão da conduta do ato processual ilegal. E isso não ocorreu. Por quê? Porque o delegado de polícia representou, após a conversão da prisão em flagrante e preventiva, alguns dias depois ele representou pela prisão preventiva. E isso supriu o ato. O que faltava, não falta mais. Isso significa que se fosse relaxada a prisão, porque o delegado representou pela prisão após ela ter sido convertida, isso causaria um enorme prejuízo processual. Então, em nome da economia processual, porque a prisão teria sido decretada de qualquer forma, o delegado solicitando a prisão, representando pela prisão, ela teria sido decretada. Então, para evitar desperdício e sim aproveitar uma economia processual, foi mantida o estado de prisão. E depois, a parte que alega que o ato que não observou o devido processo legal, ele seja anulado, é preciso que a parte comprove efetivo prejuízo. E ele não tem como comprovar esse prejuízo, porque houve a representação do delegado de polícia. Então, o STJ reconheceu o acerto, sim, da conduta do ato processual de prisão e manteve esse estado de coisa em desfavor do suspeito. E vamos renovar aqui, então, o nosso questionamento para saber como fica a situação quando o juiz decreta a prisão preventiva, converte o flagrante em preventiva de ofício, sem que ninguém peça. Como é que o STJ entende que deve resolver essa situação? A melhor resposta eu trago do destaque feito pelo próprio STJ nesta decisão. Me permita aqui a leitura. Olha só.
O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício de inobservância da formalidade de prévio requerimento. Então, a conversão da prisão preventiva que foi feita de ofício, assim que houve a representação, neste caso, da autoridade policial, ela deixou de ser de ofício, e sim atendeu à representação da autoridade policial, ainda que esta representação tenha ocorrido posteriormente à conversão da prisão em flagrante em preventiva. É assim que entendeu o STJ. Isso é muito importante para a sua prova, para o seu exame. Fiquemos atentos a isso. Meu amigo, para você que esteve conosco até aqui neste vídeo, obrigado pela sua companhia. Mantenha os seus estudos. Isso fará muita diferença para você na sua prova, no seu exame, na sua vida. Isso vai te dar a segurança que você precisa para seguir em frente. Boa sorte a todos, estudem e fiquem com Deus.